Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada na nossa lição de número 6 sobre o terceiro mandamento. Vamos corrigir. Lá na página 42, pede para a gente ler a história de Maria e Marta, o encontro que elas têm com Jesus, está em Lucas 10, 38 até 42, e pede para a gente destacar dois pontos relacionados com o terceiro mandamento. Então vamos lá. Uma das irmãs, a Maria, ela para tudo o que está fazendo e senta-se aos pés de Jesus. Vamos imaginar, Jesus está sentado, não é uma cadeira da época, é um banquinho mais baixo. Jesus está sentado e a Maria senta no chão do lado de Jesus para aprender. Ou talvez Jesus estivesse de pé e a Maria para e fica sentada no chão para escutar Jesus ensinar, tá? Esse é o lado positivo, ela para ouvir Jesus. A irmã dela, a Marta, ela está limpando a casa, ela quer deixar a casa toda em ordem e reclama com Jesus que a irmã dela, a Maria, não vai ajudar. E Jesus diz para ela que a Maria escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado. Então é errado limpar a casa? Não, não é isso. O que Jesus está dizendo para Marta é: Marta, tu pode limpar a casa em qualquer outro momento, mas agora que eu estou aqui, o importante é me escutar. Vamos imaginar isso agora em 2020. A gente pode arrumar o quarto, a gente pode limpar a casa em qualquer momento, mas na hora do culto, na hora da instrução de confirmandos, o importante é estar lá para ouvir Jesus falar. Tá, Jesus não vai estar na igreja, mas Jesus fala através da Bíblia, fala através do que a gente aprende, tá? Então, é importante colocar, o mandamento diz para a gente colocar Deus em primeiro lugar, e essa é a ideia. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas na hora do culto, na hora da instrução, na hora do grupo de jovens, na hora do estudo bíblico que tem na casa da gente, é hora da gente, peraí, agora eu vou ouvir o que Jesus tem a me ensinar. Seja através do pastor, seja através da pessoa que faz o grupo de estudo bíblico, seja através de professor de escola dominical. Deus nos ensina, Jesus nos ensina através dessas pessoas, tá? Então, a Maria porque parou para ouvir Jesus, e a Marta é o exemplo negativo porque estava fazendo outras coisas ao invés de ouvir Jesus naquele momento, beleza? Vamos à lição ali, aos exercícios. Colossenses 3,16 diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E o outro versículo é Lucas 11:28, e diz assim: Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ok? Certo e errado. Número 2 ali. O domingo dos cristãos é o mesmo dia dos sábados dos judeus. Está errado, tá? Por quê? Porque os judeus eram obrigados a guardar o sábado. Os cristãos não são obrigados a guardar o domingo, tá? A gente tem o nosso culto ali na Cristo Rei no domingo. Na Trindade o culto é no sábado, tá? E a gente pode fazer culto na quinta-feira, na sexta-feira, na terça, na quarta, na segunda. A gente tem liberdade. Os judeus não tinham, eles eram obrigados a ser no sábado. O cristão ouve a palavra de Deus na igreja ou em casa sempre que tem oportunidade, certo, tá? Como cristãos a gente gosta de ouvir a palavra de Deus, então a gente sempre tem oportunidade ouve. Deus ordena termos culto no domingo, errado. Trabalhar aos domingos é pecado, errado. Uma maneira de obedecer ao terceiro mandamento é ofertar para o trabalho da igreja, certo. Lembram que a gente viu que pelas ofertas a gente ajuda com que a palavra de Deus chegue em outros tantos lugares? Então é uma das formas. O cristão considera o domingo o dia mais importante da semana porque tem a oportunidade de participar do culto. Certo. A frase está mal escrita, está certo. Seria melhor assim: o cristão considera o dia que tem culto mais importante porque ele pode ir na igreja. Aí está certo, né? Porque aí nos ingleses, tudo bem, o culto é no domingo, mas outros lugares
na Trindade, lá na congregação da Palhoça, na congregação em Brusque, deixa eu ver onde mais, em Balneário Camboriú, em Itapema, todos esses lugares o culto é no sábado, tá? Então daí não seria o domingo, seria o sábado. Então, o dia mais importante é o dia de culto, porque a gente tem a oportunidade de estar na igreja. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá. Hebreus 10, 25, adverte-nos a participarmos no trabalho da nossa congregação. João 8, 47, o cristão ouve a palavra de Deus. Colossenses 3, 16, o cristão lê, ouve e medita na palavra de Deus. E Lucas 11, 28, o cristão é feliz porque ouve a palavra de Deus e procura fazer o que ela ensina. Então na coluna ali ficou de cima para baixo, 2, 3, 1 e 4, beleza? E aí é para a gente pensar nas oportunidades que a gente tem de ouvir a palavra de Deus e colocar dois momentos pelo menos, tá? Agora, nessa época de pandemia, a gente não pode ir na igreja, né? Mas a gente tem culto online. Toda semana a gente tem um culto em que eu estou junto, né? Eu, o pastor Jackson, o pastor Davi, o pastor Vinícius, os 4 pastores no culto, tem um culto por semana. A gente tem aula de instrução de confirmandos aqui. A gente tem devoções que o pastor manda segundas, quartas e sextas para todas as pessoas da igreja. A gente tem ainda, procurando na internet, mais um monte de cultos pelo Brasil inteiro, tá? O Gustavo e o Gabriel, que moravam em Brasília, tem 2 cultos que são lá de Brasília, que passam toda semana. Tem culto lá de Ponta Grossa, do lugar onde eu nasci, aqui de Balneário Camboriú, aqui de Itapema, que é aqui pertinho, de Porto Alegre, de Curitiba, de Foz do Iguaçu, tem de vários e vários lugares, tá? De Dourados, no Mato Grosso do Sul, da Bahia, de Minas Gerais. Então, se a gente procura no Facebook cultos, vai ter um monte. A gente tem também algumas aulas de escola dominical, que o pastor Jackson é que organiza isso, foi ele que ficou decidido de organizar para a gente. Então, a gente tem outras oportunidades virtuais. Mas quais são as oportunidades que a gente tem lá na igreja, quando normalmente a gente tinha as atividades na igreja? A gente tem culto, a gente tem aula de instrução, a gente tem escola dominical, que é o horário do culto, a gente tem grupo de jovens, a gente tem estudo bíblico nas casas, a gente tem grupo de famílias na igreja, tem várias oportunidades para a gente ouvir. Tá, grupo de homens, mas vocês não vão ainda, grupo de mulheres, se bem que a Helena já foi nos grupos de mulheres um tempo atrás. Eu acho que a Bela também, se eu não me engano, mas faz bastante tempo já, vocês eram menores. Mas a gente tem também, tem estudos bíblicos à noite, com famílias todas, lá na igreja, tá? Então, na igreja a gente tem bastante oportunidades também, tá bom? Vamos para a lição de número 7, o mandamento que os pais mais gostam, 4º mandamento. Vamos lá. Lembra que eu expliquei para vocês que os mandamentos são divididos em 2 tábuas? De um lado estão os 3 primeiros mandamentos, que é a nossa relação com Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque ele não terá por inocente que tomar seu nome em vão. E santificarás o dia do descanso. A nossa relação com Deus. Agora a gente começa a nossa relação com as outras pessoas. Tá? São 7 mandamentos. Faltou dedo aqui. 7 mandamentos. A gente vai ver o primeiro deles, o 4º. Honrarás teu pai e tua mãe para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais e superiores. Mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. São 5 coisas, tá? Vamos lá. Deus dirige a história de toda a humanidade. Deus comanda todo o universo, tá? Só que Deus não fala mais diretamente com a gente. Deus não chega em vocês e senta com vocês assim: Jean, eu quero falar com você agora. Você vai fazer assim, assim, assim e não pode fazer isso. Deus nunca faz isso com a gente. Mas Deus colocou pessoas para serem seus representantes, tá? Vou dar um exemplo para vocês.
Todos vocês já participaram ou ainda participam da escola dominical, certo? Vocês já me viram lá em cima dando aula de escola dominical? Não, né? Eu nunca dei uma aula de escola dominical para vocês. Mas todas as aulas de escola dominical, eu sei o que está acontecendo. Tá? E se alguma professora de escola dominical ensinar alguma coisa errada e vocês aprenderem errado, a culpa não é da professora, é minha. Tá? Eu sou o pastor, eu tenho que cuidar da parte de ensino bíblico na igreja. As professoras são autoridades que estão dentro da igreja, debaixo do ensino do pastor. Então, se uma professora ensina qualquer coisa que esteja errada, a culpa não é dela, é do pastor. Tá? Então, assim como o pastor não pode estar lá na escola dominical e no culto ao mesmo tempo, então o pastor pede para que pessoas façam isso e façam com autoridade, como se fosse o próprio pastor que estivesse lá dando aula de escola dominical. Deus também faz isso, tá? E Deus usa algumas tantas pessoas, coloca autoridade nessas pessoas para que elas então nos mostrem a vontade de Deus, para que elas façam a vontade de Deus ser cumprida na nossa vida, tá? As principais autoridades que existem na nossa vida são os nossos pais, nosso pai e a nossa mãe, tá? E quando o mandamento fala de honrarás teu pai e tua mãe, para que vás bem e viva muito tempo sobre a terra, mas teu pai e tua mãe. O Martinho Lutero, na explicação, diz lá: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais e superiores. O Martinho Lutero entendia, e a gente entende assim também, que quando Deus fala do pai e da mãe, Ele está falando do pai e da mãe e de todas as pessoas que têm autoridade sobre nós. Vocês vão ver lá nos versículos que vocês vão procurar, lá em Romanos 13, que vai dizer que todas as autoridades existem porque Deus permitiu que elas existissem como autoridade. E aí o nosso livro, vejam aqui, na página 45, está aqui o desenho, vai nos mostrar que Deus age em esferas, tá? Ele cuida da gente em escadinha, vamos dizer assim. Então tá ali, Deus em primeiro lugar, daí pai e mãe. Depois tem outros tipos de autoridade, tá? E ele coloca como igreja, escola, ali está trabalho, mas vamos esquecer trabalho e vamos colocar sociedade. E depois governo. E embaixo de tudo isso, nós. Tá? Então vamos entender. Vamos ver as autoridades em cada lugar, ok? Na família ou em casa, se a gente quiser falar assim, mas vamos falar na família. Quem são as autoridades? Em primeiro lugar, pai e mãe. Tá? Mas não é só o pai e a mãe. Vamos lá. Vô e vó são autoridades. Tios e tias são autoridades. Padrinhos e madrinhas são autoridades, ok? Aí, dentro da família, podem nos colocar outras autoridades. Por exemplo, irmãos mais velhos. Deixa eu pensar aqui, eu acho que só a Isabela dessa turma tem irmão mais velho, né? Mas enfim, irmãos mais velhos, quando os pais dizem, ele vai ficar cuidando de ti, é autoridade. Primos mais velhos, é a mesma coisa. Quando a mãe, a tia diz, agora tal pessoa, teu primo, tua prima vai ficar cuidando de ti. Aí a gente tem eles como autoridades, tá? Não é só porque é mais velho que é autoridade, tá bom? Ok, vamos lá. Isso dentro da família, dentro de casa. Na escola, quem é autoridade na escola? Professores, diretores, coordenadores, psicopedagogo, toda aquela turma da direção da escola. Mas além dos professores e das pessoas que são lá, professores, psicólogos, pedagogos, todos esses, ainda o guarda da escola, o guarda que fica lá no portão da escola, as pessoas que fazem a limpeza da escola, as pessoas que cuidam lá da cantina, do lanche da escola, todas são autoridades, tá?
monitor de turma, monitor de corredor, monitor de pátio, eu não sei o que vocês têm de monitor na escola, mas todas essas pessoas são autoridades. Por exemplo, tem lá o pessoal que faz a limpeza da escola, que varre a escola, que varre a sala, que tira o lixo. É um desrespeito com eles jogar lixo no chão. É errado pra caramba isso. Tá? Tem lixeiro, põe no lixeiro. Ah, mas na minha sala roubaram até o lixeiro. Não tem. Põe na mochila e põe no lixo em casa, então. Tá? É muito feio jogar coisa no chão. É um desrespeito com as pessoas que limpam. Tá? A mesma coisa é desrespeitar, seja o guardinha da escola, seja o pessoal que trabalha na cantina, lá na merenda. Não desrespeitem, é muito, muito feio. Pode ser engraçado, né? Vamos tirar sarro do guardinha, fazer o pessoal da turma dar risada, mas é muito feio, tá? É muito ruim. Façam o contrário, imaginem que vocês são a pessoa que está lá na escola cuidando dos alunos. Vocês iam gostar que zoassem com vocês? Acho que não, né? Então, respeitem esse pessoal todo, tá? Então, família, escola, na sociedade, tá? A gente respeita policiais, bombeiros, enfermeiros. Quando eu falo enfermeiros, eu estou falando não de enfermeiro de hospital. Tá, se eu estou no hospital, eu vou respeitar médicos, enfermeiros, o pessoal do hospital. Mas estou falando de SAMU, por exemplo. Vocês já viram quando a gente está de carro em algum lugar e está meio devagar o trânsito, ou mesmo andando normal assim, e vem a SAMU com a sirene ligada, todo mundo dos carros vai abrindo o caminho para ela passar? É respeito, porque alguém está precisando ir mais rápido que a gente. Então, policiais, a gente tem que tratar com respeito, bombeiros, funcionários públicos, o pessoal que limpa a rua, que está trabalhando lá, fazendo uma calçada, fazendo asfalto, a gente deve respeitar esse pessoal, tá? No governo, a gente deve respeitar presidente da República, governador, prefeito, senador, deputado federal e estadual, vereador, líder de associação de bairro. Todo esse pessoal a gente tem que respeitar, tá? Quando eu digo em respeitar, eu não estou falando que a gente tem que concordar com tudo, tá? A gente pode não concordar, mas não pode faltar com respeito, tá? Eu posso dizer para uma pessoa que eu não concordo com ela sem ser estúpido, sem ser grosseiro com a pessoa, ok? Então, eu te respeito, mas eu não concordo contigo. Inclusive, lá nos senadores, quando os senadores têm discussão, eles se xingam de nomes muito feios. Mas antes de xingar, ele tem que dizer Vossa Excelência. Ele tem que tratar com respeito. Então ele diz assim, Vossa Excelência é um idiota, mas ele fala Vossa Excelência antes, tá? Então eles até se permitem xingar, mas tem que falar o Vossa Excelência antes. A gente não vai xingar ninguém, tá? A gente pode dizer assim, eu não concordo com o prefeito da cidade de ele fechar shoppings, porque eu quero passear no shopping. Eu posso não concordar, mas eu não posso não respeitá-lo, tá? Deixa eu pegar um exemplo bem fácil aqui. Eu não concordo, é mentira, tá? É só te faz de conta. Eu não concordo que tenha que usar máscara. Isso é uma decisão do prefeito de Florianópolis. Não, eu não concordo que tenha... Eu concordo, tá? É só um exemplo bobo. Vamos dizer, eu não concordo que tenha que usar máscara, mas o prefeito mandou usar, então eu vou usar. Eu não concordo, mas eu uso, porque eu respeito o prefeito, entenderam? Tem que usar máscara, tá? Tem que usar máscara. A gente vai usar máscara por muito tempo. Vocês vão ver, a gente vai para o culto daqui a pouco. Acho que mês que vem a gente vai ter culto de novo. E a gente vai estar no culto, o pastor vai estar de máscara, todo mundo vai ter que estar de máscara ainda por bastante tempo, tá? Tem que usar máscara, tá? Mas vamos imaginar que eu não concordasse, só isso, tá? Mas a gente usa porque é uma determinação do prefeito, ok? E por último, a igreja. Quem é a autoridade na igreja? O pastor, professoras de escola dominical, as diretorias, tá? A diretoria da congregação, das mulheres, dos homens, dos jovens. Essas pessoas estão investidas de autoridade. A gente respeita essas pessoas, tá? Tá, e a faxineira que vai na igreja?
Se a gente estiver na igreja no dia que ela está fazendo faxina, ela é autoridade. Imagine que nós estamos lá em cima na nossa sala de aula e a faxineira quer limpar ali. É o último lugar que ela tem para limpar e nós estamos atrapalhando. Aí nós vamos pegar e dizer para ela, tá bem, nós vamos lá para baixo e vamos deixar você limpar, depois a gente volta. Tá? Então, ela é autoridade enquanto está ali fazendo o seu trabalho, tá bem? Em algumas congregações, aqui na Cristo Rei já teve isso. Em vez do pastor da aula de instrução de confirmandos, era um professor, era uma professora, na verdade. Então, também, quando a gente tem professor de instrução de confirmandos, também está como autoridade. Tá? Esses são os níveis de autoridade nos diferentes lugares. Se a gente for pensar, tem mais, tá? Mas só para a gente ter uma ideia assim, como tem autoridade não sendo só o pai e a mãe. Quando Deus dá o mandamento para a gente respeitar, é todo esse pessoal. Tá? Todo mundo que eu falei até agora. Tá? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, nós encontramos o quarto mandamento escrito, que é: respeite o seu pai e sua mãe para que você viva muito tempo na terra que eu estou te dando. Tá? Esse mandamento fala sobre a honra, fala sobre amor, fala sobre a obediência que nós devemos ter com os nossos pais e com os superiores, esse pessoal todo que a gente viu até agora. Tá? A explicação do Lutero, que a gente vai memorizar, sempre esse quadradinho cor-de-rosa no começo da lição a gente tem que memorizar, tem que ter isso guardado na cabeça, devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar nem irritar nossos pais e superiores, mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Ok? Deem uma olhadinha, está aqui na página 45, leia Gênesis 47, 1 até 12. Tá? Então peguem a Bíblia e leiam esse texto, Gênesis 47, 7 até 12. Depois de ler o texto, escreva duas situações relacionadas com autoridade, família e sociedade. Tá? Vocês vão ver a história de um rapaz muito interessante, o nome dele era José, que foi vendido pelos seus irmãos e agora ele é governador do Egito. Tá? Então, deem uma lida nesse texto bíblico e respondam ali. Tá? O mandamento diz que a gente não deve nem irritar, nem desprezar nossos pais e superiores. Desprezar, eu acho que a gente viu na aula passada. Desprezar é não dar atenção, é fazer de conta que aquilo nem aconteceu. Isso é desprezar, não dou importância. Né? Tá. A gente faz isso de vez em quando com o pai e com a mãe, né? Eles falam algumas coisas e a gente faz de conta que não escuta. Tá? Algumas pessoas dizem que a gente tem ouvido seletivo. A gente ouve só o que a gente quer. O pai e a mãe dizem alguma coisa, a gente faz de conta que não escutou e segue a vida. A gente não devia fazer isso. E nem irritar pais e superiores. E eu aposto que vocês sabem como irritar pai. Aposto que vocês sabem como irritar a mãe. Eu sei como irritar a minha mãe. E sabia como irritar meu pai. Só que eu nunca irritava meu pai. Eu nunca apanhei do meu pai. Da minha mãe eu apanhei, um monte. Do meu pai eu nunca apanhei. Tá? Então, porque eu não irritava meu pai. A minha mãe eu irritava. Então, irritar, provocar o pai e a mãe é pecado. Tá? Então, a gente não deve fazer isso. Tá? Eu sei que de vez em quando a gente faz, por pirraça, por ser malandro, para ver o circo pegar fogo mesmo, mas a gente não deve irritar os pais, também não os superiores. Sabe irritar professor, né? Ficar provocando o professor na sala de aula. Não deve fazer isso. Tá? Isso é pecado. Deus fica muito triste com isso. Tá? Até na igreja tem gente que irrita. Pastor, professor de escola dominical. Tá? Às vezes a gente, quando é criança, a gente provoca os professores de escola dominical. As professoras às vezes quase choram, sabiam? Quando elas vão me contar que, porque a turma estava terrível, porque eles não me deixaram dar aula, porque fizeram muita bagunça, porque não se comportavam, porque esse aluno e mais esse eu vou ter que separar. Daí vocês pensam, as professoras de escola dominical, elas estudam a semana inteira para preparar uma aula legal para as crianças. Elas se esforçam, elas gastam do seu tempo para preparar.
Elas chegam todas felizes para dar aula e daí os alunos começam a provocar, estão pecando contra o quarto mandamento. E as professoras ficam muito tristes daí, porque não conseguem dar aula. Imaginem o pastor, tá? O pastor prepara uma aula de instrução de confirmandos, por exemplo, tá? E vai lá, e daí vocês ficam provocando, atrapalhando, bagunçando. É muito chato isso, é muito ruim para quem está fazendo, tá? Então não façam isso, tá? Nem na escola, nem na igreja, nem com o pai, nem com ninguém. É muito ruim quando isso acontece, tá? É a mesma coisa que vocês querer contar uma história para alguém e a pessoa não querer ouvir. Vocês, por que tal coisa? E a pessoa vira de lado, faz de... É muito ruim quando as pessoas não querem ouvir a gente, quando as pessoas não querem saber o que a gente tem para contar. Ainda mais quando é dentro da igreja, quando professoras de escola dominical querem falar do amor de Deus, quando o pastor quer explicar sobre o amor de Deus para a gente e a gente não dá importância, tá? Então cuidem com isso. Pai e mãe mais ainda, né? Quando o pai e a mãe querem nos dar conselhos, quando o pai e a mãe às vezes tem que dar um puxão de orelha na gente, tem que brigar com a gente porque a gente fez alguma coisa que não está correto e a gente faz de conta que não escuta, ou discute, ou responde mal. Não façam isso, tá? Isso é pecado, isso é feio, tá? A gente tem que respeitar, amar, querer bem essas pessoas. De novo aqui, ó, no meio da página 46, diz ali para a gente pegar e ler na Bíblia em Provérbios 30, 17 e Romanos 13, 2. E marcar duas coisas que Deus deseja que as pessoas façam, tá? Então, leiam esses dois textos de Provérbios e de Romanos e escrevam duas coisas ali. Aí, nós temos aqui que nós devemos honrar, servir, amar, querer bem os nossos pais e superiores. E aí, vocês têm que pegar a apostila para ficar mais fácil do que só eu falando e procurar esses textos bíblicos que eu vou dizer agora, tá? Colossenses 3, 20. E diz ali, devemos obedecer nossos pais em tudo. Então, dê uma conferida na Bíblia, o que diz o versículo. Efésios 6, 2, devemos honrar os nossos pais. Tá? Levítico 19, 32, devemos honrar e respeitar os idosos, as pessoas mais velhas. 1 Pedro 2, 18, os empregados devem aceitar as ordens dos patrões, mesmo quando os patrões são maus. Romanos 13, as autoridades e as leis devem ser obedecidas. Sobre Levítico 19, 32, devemos obedecer as pessoas com mais idade. Não só obedecer, mas também honrar essas pessoas. No Brasil é lei, tá? As pessoas pararam de respeitar os mais velhos, eles fizeram uma lei. A pessoa tem mais de 60 anos, ela não precisa ficar na fila, ela vai direto no caixa. Já que vocês não sabem dar respeito às pessoas mais velhas, vamos fazer uma lei. E aí fizeram isso. No ônibus, pessoas de mais idade têm direito a ir sentadas. Se você não tem 60 anos e chega uma pessoa com mais de 60, levanta para ela sentar. Isso tinha que ser automático, não precisava ter lei, tá? Devia ser assim, eu estou lá no ônibus, sentado, entra uma pessoa de mais idade, eu devia pegar assim, por favor, o senhor senta aqui no meu lugar, né? Eu sou bem mais jovem que você, eu consigo ficar em pé, por favor, vai sentado. Tá? Mas o ônibus é um lugar onde menos isso acontece. Tá? É só entrar uma pessoa de idade, a gente está sentado, que dá um sono rápido na gente, né? A gente vê a pessoa, vira para o lado assim, faz de conta que está dormindo para não levantar para a pessoa. Isso é muito feio. Tá? Eu também já fiz isso, mas é feio, é errado. Tá? Eu sei que às vezes a gente está cansado, teve o dia inteiro de aula, teve educação física, corremos um monte na escola, a gente está muito cansado, só quer chegar em casa, tomar um banho e ir para a cama. Mas a pessoa é bem mais velha, ela deve estar muito mais cansada que a gente. Tá? Vamos pensar na igreja, imagine que a igreja está cheia, tá? Culto de aniversário da congregação, a igreja está cheia, 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 cheia. Não tem lugar para sentar, as pessoas estão em pé. Qual deveria ser a nossa atitude? É pegar e oferecer lugar para as pessoas de mais idade.
E quando eu digo oferecer lugar, não é assim, senta aqui, eu vou lá no salão ver eles assando a carne. Senta aqui, eu vou ficar ali no gramado conversando. Não, eu quero assistir o culto, eu quero participar do culto. Mas fica tu sentado, senhor, senhora, e eu vou ficar aqui em pé assistindo o culto. Tá? Então, isso devia ser automático. Vamos lá. Porque Deus nos ama, Deus nos deu pais e nos deu superiores. Deu pessoas para nos ensinar, para nos mostrar o que Deus quer que seja feito. E por meio dessas pessoas, Deus providencia o que a gente precisa para viver. Tá? Vocês conseguem comprar roupa se o pai e a mãe não der dinheiro, por exemplo? Vocês conseguem comprar comida? Vocês conseguem pagar aluguel da casa? Conseguem qualquer outra coisa que vocês imaginarem? Vocês conseguem se autocuidar? Eu estou com uma dor muito forte na barriga. Vocês conseguem descobrir o que é sem ir no médico? Não, né? A gente precisa dessas pessoas. Precisa ter um horário para começar a abrir as lojas e para fechar as lojas. Precisa ter um horário para começar a circular os ônibus e uma hora para parar os ônibus. Precisa ter horário para que as coisas todas funcionem. Vocês conseguem cuidar de tudo isso? Não. A gente precisa das autoridades do governo, do estado, do município, do país, para organizar tudo isso. Deus nos deu os pais e os superiores para facilitar a nossa vida, não para atrapalhar, para ajudar a gente. Por isso a gente devia sempre agradecer pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pelo tio, pela tia, padrinho, madrinha, policial. Imagine que não tivesse polícia. Vocês iam viver seguros? Ou ia ser maior o número de assaltos? Imaginem que nas estradas não tivessem placas dizendo a velocidade. Eu vou andar 200 por hora. Eu vou estar colocando em risco um monte de pessoas e a mim mesmo. Então, todas as autoridades existem com todas as suas funções para nos proteger, para o nosso bem-estar. E Deus fez isso para que a gente fosse abençoado por todas essas pessoas que são autoridades na nossa vida. Tá bem? E pai e mãe, mais do que tudo, né? Pai e mãe são presentes que Deus dá na vida da gente. Pensem em tudo que o pai e a mãe já fizeram por vocês. Tá? Até agora. Quantos já fizeram? Quando vocês eram bem pequenininhos ali no colo, dando de mamar, dando comida, ensinando a caminhar, ensinando a falar, depois se preocupando com remédio, com vacina, com tratamento, com dentista, depois roupas para vocês, comida para vocês, escola para vocês, procurando ter sempre o melhor ambiente para vocês viverem. Os pais e mães são extremamente preocupados com a gente e fazem de tudo do melhor para a gente. Vou falar de novo. Às vezes a gente não concorda com pai e mãe, ok, mas eles querem sempre o melhor para a gente e fazem de tudo para que a gente tenha o melhor. Tá? Quando a gente conversa com os pais, com mães, normalmente eles dizem assim: eu quero que o meu filho tenha aquilo que eu não pude ter. Então o pai e a mãe trabalham feito malucos, fazem de tudo para que a gente, como filho, tenham coisas que eles não tiveram quando eram crianças, que eles não puderam ter quando eram crianças. E aí eles fazem de tudo, porque pensam com amor, com carinho na gente. Tá? E se o pai e a mãe fazem tudo isso pela gente, o mínimo que a gente devia fazer é tratar eles com amor, com respeito, com honra. Honra é o que se dá a um rei. Tá? Então, tratar como se fosse um rei, tratar com respeito. Tá? Então, querer bem eles é o mínimo que se espera da gente como filho, que a gente faça tudo isso com os nossos pais. Tá? E vamos pensar lá. Quando o pai e a mãe da gente estiverem bem velhinhos, lá na frente, daqui muito tempo, quando estiverem bem velhinhos, aí talvez seja a hora da gente devolver o cuidado. Assim como o pai e a mãe cuidaram de mim quando eu era pequeno, agora eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe, que eles já estão mais velhinhos, ou que eles estão doentes. Eu vou poder cuidar do pai e da mãe. Tá? Então a gente
poder cuidar dos nossos pais assim como eles cuidaram da gente. Tá, o pai e a mãe ainda vai demorar bastante para ficarem velhinhos. Tem o vô e a avó para a gente cuidar. Tá? O vô e a avó nem sempre tem facilidade com as coisas. Tá? E não pensem só em coisas difíceis, mas às vezes o vô e a avó não conseguem entender direito como é que funciona o celular. Tá? E a gente pode ajudar o vô e a avó, pode dar uma aula. A gente fica bravo assim, mas o vô e a avó não entenderam. Mas que coisa. Eu vou mandar um vídeo depois, no final da aula, mostrando para vocês a história de um filho e de um pai. Tá? O vídeo é bem ruinzinho de assistir, assim, porque é bem velho o vídeo. E ele é legendado. Tá? Mas eu vou mandar para vocês entenderem o amor, o carinho, a paciência que os pais têm com os filhos e que é o mesmo que os filhos têm que ter com os pais, com os avós. Tá? Para a gente é muito fácil mexer no celular. Para o vô e para a avó não é tão fácil assim. Tá? Então, quando a gente pode ajudar o vô e a avó, a gente precisa ajudar. Tá? É legal ajudar eles para que eles entendam as coisas também. Aí a apostila pergunta assim, obedecer sempre? A gente tem que obedecer sempre o pai e a mãe e as autoridades? Não, nem sempre. Quando a gente não obedece, quando os pais, as autoridades, nos mandam fazer algo que seja contrário à vontade de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo bem idiota de novo. Vocês estão lá no Angelone, no mercado. Estão lá com o pai e com a mãe fazendo compra. Aí a mãe pega uma barra de chocolate, entrega na mão de vocês assim, esconde dentro da tua camiseta. Você vai dizer assim, não mãe, isso é roubar? Não vou roubar. Eu estou mandando, esconde na tua camiseta. Não vou esconder, porque isso é errado. Eu estou fazendo uma coisa que é contrária à vontade de Deus. Aí eu não faço. Tá? Então, quando acontece, se vier a acontecer, de nos mandarem fazer coisas que são contra a vontade de Deus, a gente diz, não vou fazer isso. E aí vocês veem com a pergunta assim, tá pastor, mas o governador do estado mandou fechar as igrejas. E Deus disse que a gente tem que ir na igreja. E agora? O que a gente faz? A gente tem que entender. Por que o governador disse que não é para ter culto? Para evitar o contágio do coronavírus. A gente não está tendo culto na igreja por amor a todas as pessoas. Imaginem só, nós estamos lá na igreja, a igreja está cheia. Uma pessoa tem o coronavírus. Todo mundo vai embora do culto contaminado. Tá? Então a gente não está tendo culto para cuidar das pessoas, por amor às pessoas. E como a gente não pode ir na igreja, a igreja vai até a casa da gente, com cultos, com devoções, com instrução de confirmandos, está indo até a casa da gente, tá? Então a gente não está desrespeitando a Deus, a gente está cuidando das pessoas, de nós mesmos e de todas as pessoas, tá? Mas quando manda fazer alguma coisa contrária ao que Deus diz, aí a gente diz, não vou fazer isso, tá? Nesses momentos a gente pode dizer não. Pegar um outro exemplo. Vocês vêm lá, vocês estão na juventude, tá? Vamos pensar daqui 2 anos para frente. Vocês estão na juventude. Aí um dia vocês vêm no culto chorando assim, pastor, a minha mãe me proibiu de vir na juventude. Eu tenho que desobedecer ela, né? Porque na juventude Deus quer que a gente esteja, porque a gente escuta a palavra de Deus, a gente estuda a palavra de Deus, então eu tenho que desobedecer ela, né? Vamos conversar. Por que você está proibido de ir na juventude? Porque minha mãe disse que se eu não estudasse para a prova e eu fosse mal, ela ia me dar de castigo nem na juventude. Então você não vai vir da juventude, porque você não obedeceu a tua mãe primeiro. Simples. Entenderam? Então nem sempre quando a mãe diz, tu não pode fazer tal coisa, ela está indo contra o que Deus diz. Tá? Não é um castigo legal esse, mas se foi esse o trato, paciência. Tá? Eu tenho amigos que não puderam ir em congressos de jovens, que é um negócio muito legal, porque foram mal na escola. Tá? E daí ficaram todos bravos, e o meu pastor Assi, isso quando eu ia na juventude, o pastor Assi disse isso pra gente, isso não está errado.
Você combinou com a tua mãe que se você tirasse nota baixa, você não ia no congresso. Então você não vai, você não tirou nota boa, não está nada de errado. Entenderam? Então nem sempre porque a mãe diz não pode isso, não pode aquilo, é ir contra o que Deus diz. Foi o combinado. Tá? Lá em Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, que está ali para vocês lerem, Deus faz uma promessa. Tá? É o apóstolo Paulo que escreve a carta aos Efésios, e lá fala que o quarto mandamento é o primeiro mandamento que tem uma promessa ali, ó, na cara. Honrarás teu pai e tua mãe, e aí a promessa, para que você tenha uma vida boa e viva muito tempo na terra que eu estou te dando. Tá? A gente nem sempre ama, respeita, honra, obedece e quer bem nossos pais e as autoridades. Tá? Então, por isso, a nossa vida nem sempre é boa. Por isso, a nossa vida nem sempre dura muito tempo. Isso não quer dizer também o contrário, tá? Isso não quer dizer que quem desrespeita pai e mãe vai morrer 2 dias depois. Não quer dizer isso, tá? A promessa é o contrário. Tá? Quem respeita, honra, ama pai e mãe vai ter uma vida longa sobre a terra. Tá? E vai ter uma vida boa. E vida boa não é cheia de dinheiro. Vida boa não é sem nenhum problema de saúde. Vida boa é uma vida em paz, em tranquilidade com Deus e com as outras pessoas. Isso é vida boa para Deus. Estar em paz, estar bem com Deus e com as outras pessoas. Ok? Aí nós temos os exercícios aqui na página 47 e 48. Tá bem? Deem uma olhada aqui nos versículos da página 47 para copiar. O primeiro é Colossenses 3:20. O segundo é Efésios 6:2. Eu quero que vocês copiem Efésios 6:2 e 3. Porque senão fica perdido esse versículo, tá? Vocês já vão ter que ler ele aqui atrás, na página 46. E daí escrevem, copiam Efésios 6, capítulo 6, versículos 2 e 3. Tá bom? E aí, terminem as lições da 47 e da 48. Além disso, eu gostaria muito, como autoridade que sou, que vocês memorizassem o quarto mandamento com a explicação. Tá? Então, memorizem o mandamento e a explicação. Quando a gente voltar a ter aula lá na igreja, a gente vai repassar esses mandamentos todos, a memorização deles, e a gente vai fazer prova sobre os mandamentos, tá? Isso quando a gente voltar lá na igreja. A gente vai aos pouquinhos pegando todos eles de novo para a gente fazer prova, tá bem? Como eu falei, vou mandar agora para vocês um videozinho falando do amor, do respeito que a gente deve ter com os mais velhos, que mostra bem legal nesse videozinho, tá bem? Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus. O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O
O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes, isso é um pardal. Não consegue entender? Aonde vai? Em voz alta. Hoje meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho.